Hoje é um dia bastante especial porque nas palestras do CIST, estou do meu lado com o Carlos Branco, que vai falar muito sobre modais, sobre transporte, né, alguns problemas brasileiros. Agora tem uma importância grande, porque essa palestra ela traz casos também da Colômbia, casos internacionais que vão ajudar a gente a compreender um pouquinho mais a questão do transporte e dos seguros também. Tudo bom, Carlos? Tudo ótimo, prazer estar com vocês, muito obrigado pelo convite. Primeiro, uma satisfação, e a gente começa sempre sendo um pouco polêmico, né? Quando eu falo que existe polêmica, porque a situação do transporte é polêmica, né? Sim. Quando a gente pensa em modais, é uma situação difícil, né? A gente tem vários exemplos aí que parece que a coisa não muda, parece que não existe uma preocupação em desenvolver os outros modais. Eu estou correto nessa colocação? Eu acho que você está parcialmente correto. Realmente não é que não existe uma preocupação, eu acho que falta planejamento. O Brasil tomou consciência, principalmente com os eventos do ano passado, com a greve dos caminhoneiros, que demonstrou a fragilidade e a dependência que nós temos do transporte rodoviário, de que a gente tem que melhorar e diversificar o nosso transporte multimodal. Então eu acho que foi um alerta importante e agora o governo e os próprios embarcadores estão preocupados em desenvolver isso. O Brasil, quando a gente pensa em outros exemplos mundiais, né, ele está muito diferente quando a gente pensa no trabalho com modais. Quer dizer, hoje a gente prioriza o rodoviário. Fora do país, como é que funciona? Sim, a gente está. Eu posso te dizer assim, os países que estão mais avançados, ele tem uma distribuição mais ou menos equivalente aos transportes modais. É 30%, 35% para cada um dos modais. E aí falando de rodoviário, ferroviário, hidroviário e por dutos também. Agora, países como o nosso, e aí você pode pegar os BRICS, a gente está bem semelhante em alguns aspectos, eles têm concentração de outros aspectos, outros modais. Por exemplo, a Rússia transporta 80% das suas mercadorias em trens. E nós transportamos 65% via rodoviária. Agora, na palestra de hoje vai ser bastante polêmica, as pessoas perguntam muito, tem muitas dúvidas, né? A gente mistura logística, mistura transporte, né? Qual que é o objetivo, o que você pretende passar de informação para esses especialistas do setor? Na verdade é um desafio muito grande. Eu não sei se eu tenho algo tão inovador para passar, mas eu acho que o meu principal objetivo nessa nossa palestra é chamar as pessoas à discussão. A gente precisamos priorizar algumas alternativas de solução, ou colocar à mesa as alternativas de discussão que nós temos. Então, eu estaria aqui bem satisfeito se as pessoas, durante o debate, propuserem coisas novas para nós e trouxerem suas próprias experiências e contribuírem para a discussão do país. A gente precisa colaborar e contribuir para que a gente tenha uma solução definitiva para o sistema de transporte de cargas no país. Agora, falando de debate, antes de a gente começar a entrevista, estava conversando aqui e fiz até uma colocação para ele com relação à própria cidade. Eu falei, hoje se fala muito em patinete, se fala muito em algumas mobilidades urbanas, né? Eu falei, existe alguma semelhança quando a gente pensa em transporte, em falar nessas preocupações que tem sentido, claro, de melhorar o transporte da população, mas ao mesmo tempo a gente vê uma malha viária que traz a economia para o país, sendo de certa forma não tão trabalhada, ou pelo menos como se espera, se deveria. Sim, lembra-se que eu comentei com você, eu acho que existe uma semelhança bem interessante. Os problemas de transporte urbano que nós temos refletem a própria política e a opção que o Brasil fez pelo transporte rodoviário. Nas grandes cidades se priorizou o transporte individual. E aí você constrói novas avenidas, você pavimenta ruas e incentiva as pessoas a terem seus próprios carros, quando na verdade deveríamos ter o transporte coletivo como prioridade. Se você transportar isso para as rodovias, para as cargas, nós temos casos em que a rodovia foi construída ao lado de ferrovias e com o tempo as ferrovias foram descartadas e a rodovia virou o modo principal. Quando, na verdade, o que deveria haver era uma soma de esforços, uma divisão de tarefas. O sistema de transporte ferroviário é um sistema muito eficiente para transporte em longa distância. O rodoviário para curtas distâncias. Por que não colocá-los lado a lado, não dessa forma como nós fizemos, mas como complemento? Então, onde termina um, começa o outro. E com isso você ganha eficiência e reduz custo. Você reflete diretamente nos custos, né? Um transporte mais organizado, nisso, onde você tem custos menores, porque quando você fala transporte por caminhões, com cargas, o risco também é muito grande, né? Exato. Vamos pegar um exemplo de estatísticas do ano passado. Nós tivemos acidentes com caminhões em 2017, eu não tenho as estatísticas de 2018, 9.700 acidentes com caminhões. E quando você fala caminhões, normalmente se envolve também risco com passageiros de veículos de passeio, onde ele vai ser o mais prejudicado. Temos mais de
60 mil mortes na estrada. Isso coloca em risco não só a carga, que na verdade a mercadoria transportada nesse momento é o menos importante, mas você coloca em risco as vidas das pessoas. Isso onera o sistema público de saúde, isso traz uma série de problemas com pessoas que são colocadas como deficiências, com deficiências numa cadeira de rodas, cegas, impossibilidade de trabalho. Pensar no transporte multimodal, pensar numa maneira de transporte mais eficiência, também é cuidar da saúde pública, também é cuidar do bem-estar do cidadão. Na verdade é uma gestão de país, né, quando a gente pensa nisso. Quero agradecer muitíssimo, sei que você está um pouco atrasado para fazer a palestra, gentilmente deu essa entrevista para a gente, concedeu, e é claro que você pode acompanhar isso no site do CIST, né, e vai ter a palestra completa juntamente com os debatedores, opiniões, vale a pena assistir.